4 dias depois do massacre dos presos no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, onde morreram 56 presos, muitos corpos ainda não foram identificados. Vamos conversar agora com a repórter Daniela Branches. Ela está em frente ao Instituto Médico Legal, lá em Manaus, e tem as informações. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Juliana. Pois é, como você falou, 56 presos mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim e outros 4 na unidade prisional do Puraquequara, que fica numa área rural de Manaus. Ao todo, 60 mortos. Desse número, 42 corpos já foram identificados. 12 mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim e os 4 que morreram na unidade prisional do Puraquequara. Então, até agora, 16 corpos liberados dos 42 que foram identificados. Esse ritmo de identificação e liberação dos corpos não está sendo o mesmo. Na verdade, está havendo uma dificuldade por conta dos dados que estão sendo trazidos pelos familiares e os dados que já existem no sistema em relação aos detentos. Então, é preciso acertar esses dados para que a liberação dos corpos seja mais rápida. Por isso, muitas famílias estão aqui no Instituto Médico Legal de Manaus para tentar ajudar de alguma forma na aceleração desse processo. E também estão aqui aguardando essas informações. Juliana. Obrigada, Daniela. E o presidente da República, Michel Temer, falou pela primeira vez sobre a rebelião. Ele se reuniu hoje com alguns ministros, entre eles o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Agora nós vamos a Brasília conversar com a repórter Flávia Alvarenga, que está no Palácio do Planalto e tem as informações. Flávia, boa tarde. Oi, Juliana. Boa tarde. A reunião acabou agora há pouco e, neste momento, os ministros estão dando uma entrevista coletiva. Michel Temer abriu essa reunião prestando solidariedade às famílias dos presos mortos. E essa reunião foi para tratar do Plano Nacional de Segurança. Eu quero, numa primeira fala, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. Michel Temer disse que a questão da segurança é de responsabilidade dos governos dos estados, mas que diante da realidade, esse problema agora deve ser tratado sim em esfera nacional. O presidente disse ainda que no presídio de Manaus, como é terceirizado, não houve uma responsabilidade direta dos agentes dos estados, mas que eles deveriam sim acompanhar a situação. Vocês sabem que lá em Manaus o presídio era terceirizado, era privatizado, não é? E, portanto, não houve, por assim dizer, uma responsabilidade, digamos, muito objetiva, muito clara, muito definida, né, dos agentes estatais. É claro que os agentes estatais haveriam de ter informações, haveriam de ter acompanhamento. Estes dados foram acompanhados pelo ministro da Justiça desde o primeiro dia. O presidente Michel Temer anunciou as principais medidas que serão adotadas a partir de agora. E entre as medidas do Plano Nacional de Segurança, Michel Temer anunciou a construção de 5 presídios federais para receber presos de alta periculosidade. Esses presídios serão 5, portanto, e cada um deve custar entre 40 e 45 milhões de reais. O presidente também falou do dinheiro que foi liberado na semana passada, 1 bilhão e 200 milhões de reais do fundo penitenciário. Desse valor, 800 milhões de reais vão para a construção de presídios nos estados. E Michel Temer determinou que cada presídio tenha blocos diferentes. Um para receber os presos de maior potencial, né, os presos de maior periculosidade, e outro bloco para os presos de menor periculosidade. Portanto, os presos deverão ficar em blocos separados, o que não acontece atualmente em todas as penitenciárias. Michel Temer anunciou também dinheiro para a compra de equipamentos para bloquear o sinal de celulares nos
presídios. E isso vai acontecer em pelo menos 30% dos presídios nos estados onde foi feito o pedido desses equipamentos. O presidente afirmou que a segurança pública é uma questão dos estados, mas que deve ser tratada como uma preocupação nacional. Nessa coletiva que acontece neste momento, estão presentes o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o líder do governo no Senado, o senador Aloysio Nunes, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e também o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Ettigoi. Juliana. Obrigada.